Olá, gente. Meu nome é Yuri. O nome do meu trabalho é Modelagem de Redes Viárias e seus impactos na acessibilidade urbana em favelas e seus arredores. Análise estrutural baseada em redes complexas. O que são as favelas? Elas vão surgir devido a um conjunto de obstáculos que vai impedir o acesso de uma camada da população ao mercado imobiliário formal. E devido a essa dificuldade, as pessoas vão buscar soluções criativas ali, na informalidade, ocupando áreas de encosta, beira de rio e açude, terreno abandonado, aquela coisa. E devido à natureza dessas ocupações, existe nas favelas sempre uma precariedade de infraestrutura. Não quer dizer que não existe a infraestrutura, mas ela às vezes não é suficiente. Por exemplo, em relação ao abastecimento de água, de energia elétrica, o esgotamento sanitário, às vezes tem esgoto a céu aberto, tem córrego passando do lado, coleta de lixo. E, além disso, existe uma segregação espacial, uma dificuldade de acessibilidade dessas pessoas à cidade de um modo geral. E um dos principais mecanismos de acessibilidade que existe dentro de uma vizinhança vai ser a rede de ruas e avenidas, a rede viária. Existe um manual da ONU de 2014 que fala que uma rede viária bem planejada, ela vai facilitar o desenvolvimento local de uma comunidade inteira. A integração dela com os arredores, acesso à saúde, lazer, educação, oportunidade de trabalho. Então, ela é muito importante para o florescimento de uma região, de uma localidade. É muito importante que a gente entenda, então, como que estão as redes viárias das favelas hoje, para que a gente consiga pensar em estratégias mais direcionadas para as pessoas que moram ali. O que aquelas pessoas naquele determinado lugar estão precisando e o que é factível e o que não é. Um dos primeiros resultados da nossa pesquisa é o seguinte: o volume populacional de uma favela, ele vai crescer de forma mais que proporcional ao total de quilômetros de rua construído dentro dela. A gente percebe isso, por exemplo, pelo valor desse coeficiente aqui, que é 0,61. Em cidades americanas, esse coeficiente está próximo de 1, então existe quase uma relação de proporcionalidade. Só que quanto maior o número de pessoas dentro de uma localidade, maior é a demanda por transporte, maior é a necessidade de acesso ao transporte público, maiores as chances de haver nessa população pessoas com necessidades especiais relacionadas à mobilidade urbana. Então, precisa de uma rede de ruas que não só seja bem desenhada, mas como também seja capaz de incluir essas pessoas. Além disso, a gente percebeu que a declividade das favelas, porque afinal elas vão estar ocupando muitas vezes regiões que têm um relevo mais complexo, a declividade dessas favelas vai influenciar na densidade da rede. Ou seja, quantos cruzamentos vão ter naquela rede de ruas, quantos segmentos de rua vão ter ali. Quanto mais complexo é o relevo do lugar que a favela está ocupando, menos densa a rede é, e menos ordenado é o design da malha viária dessa favela. O que eu quero dizer com ordenado? As favelas, elas são muito heterogêneas, cada uma tem uma história, cada uma passou por um processo diferente, algumas das pessoas foram desalojadas, outras tinha muita gente, conseguiu se fazer um acordo e aquela favela passou por vários processos ali de reurbanização, de reintegração com os arredores. Então, por exemplo, se a gente pensa na favela de Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, ela vai ter um design que é relativamente ordenado, blocos retangulares em série ali, mas a favela Nova Jardine, que ela está aqui nesse ponto oposto, ela vai ter um design mais complexo. E a gente precisa ainda investigar um pouco o efeito desse design em outros elementos da vida urbana, por exemplo, questão de criminalidade, questão de o valor dos aluguéis nos arredores, o que isso realmente significa em termos de viver na cidade. É uma avenida que a gente ainda vai percorrer. Uma outra pergunta que a gente precisava responder é: as favelas, elas são bem integradas aos arredores? Então, se a gente pega uma lente, a gente foca só ali na rede viária da favela, e a gente afasta um pouquinho, a gente pega um pedaço da rede dos arredores, da rede viária dos arredores. O design é parecido? A gente usou um teste estatístico para tentar descobrir isso, e a gente descobriu que não. É muito diferente. A gente conseguiu perceber que a similaridade dos designs das redes, ele só começa a existir um pouco mais quando a gente afasta tanto essa lente que a gente vai ter mais na nossa imagem os arredores do que a favela em si. É por isso que conforme a gente vai aumentando o raio da nossa visualização, algumas partes dessa imagem vão ocupando um espaço maior, vai tendo mais uma área brilhante aqui, uma área iluminada aqui. É isso que significa.
Por fim, a gente também olhou a disponibilidade de transporte público, especificamente o acesso ao modal ônibus e ao modal metrô e trem. Por quê? As estações de metrô e trem, por si só, elas são polos geradores de emprego nos arredores. Elas vão permitir um acesso muito mais rápido ao resto da cidade do que o modal ônibus. Só que, se você precisa pegar um ônibus para chegar numa estação, o que é muito comum, e você mora numa favela, é possível que você precise pegar em média de 2 a 3 ônibus, considerando que você quer adotar o caminho mais rápido que você tem à sua disposição. Uma situação como essa pode inviabilizar várias empreitadas. Ela pode inviabilizar oportunidades de emprego, ela pode inviabilizar aquela consulta médica, aquele passeio, aquele curso que você quer fazer. Então, é mais uma dificuldade que essas pessoas têm que atravessar para conseguir se integrar à vida urbana de uma forma digna. Essa pesquisa, ela ainda tem muita coisa, ainda tem muitos frutos, ela produziu muito resultado, mas ela ainda tem muitas oportunidades para a gente investigar um pouco mais. Tem outros processos que a gente precisa olhar, além do transporte, a gente está trabalhando nisso e a gente espera realmente que alguns resultados dessa pesquisa possam ser úteis para ajudar no planejamento e na melhoria da vida das pessoas que estão morando nas favelas. Então, é isso.